Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Parabéns, mas você tinha informação. Então, você acertou. Como Parabéns. é que você tinha informação do julgamento Benjamin, antes? a pessoa me resumiu o julgamento da seguinte forma: pro forma. Pro forma. Ou seja, é um negócio, é um jogo de cena que aconteceria para que o São Paulo não reclamar que o jogador vai jogar sem julgamento. Mas o Pascoal, convenhamos também, esse julgamento já é uma vergonha por si só. Por si só. O Cleison, ele não falou nada direcionado ao árbitro, ele estava numa saída de vestiário. São duas coisas diferentes. Não, mas é que tá, Benjamin, não tinha por que ele ser julgado. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Que o julgamento eu também acho que não tinha que ser julgado, é uma coisa. Mas muito sério. Você tinha a informação antes do julgamento? Pois você imagina, amanhã tem um condenado que vai ser julgado. Não, mas nem se compara. Não, nem se compara uma situação com outra. Um réu, não condenado. Já condenou o cara antes do julgamento. Se o cara tá lá, ele já vai se julgar. Pô, pode ser condenado em segunda instância. Bom, o réu está lá. É hoje, hein? O réu tá lá, aí vira o cidadão e fala, ih, julgamento amanhã, mas o cara vai pegar 12 anos de cadeia. Aí chega no dia 12 anos de cadeia. Como é que você tinha essa informação? Eu não sou baú para guardar informação. Me falou, eu falo mesmo. Então o julgamento não existiu. Existiu, claro que existiu. 10 horas da manhã tá todo mundo lá. Sim, mas se você já sabia... foi pra lá pra defender o Cleison. Ué, o próprio Olímpio, quando entrou no ar, ele antecipou uma sentença pra gente. Qual jogo foi? Não, teve duas. Teve a do... Não, mas ele antecipou uma delas. Também. Da Copinha também. Porque essa surpresa toda. Ele antecipou uma delas pra gente aqui. Eu não lembro qual. Na verdade, qual foi. isso aí é só pra dar uma satisfação pro São Paulo. Dizer o seguinte, São Paulo teve o julgamento, viu? Teve o julgamento, ele pegou um jogo, mas foi advertido, tá? Tudo bem. Não pegou São Paulo, um jogo. Ele pegou um jogo convertido em advertência. A pena era de 1 a 4 jogos. Ele pegou um jogo aí por não ser tão ofensivo, convertido em advertência. Ó, São Paulo, teve julgamento, viu? Essas manobras. Tá entendendo? Teve julgamento. Você foi um julgamento. Deixa ele falar, Pascoal. Ele tá querendo falar, tadinho. Não, eu falei que essas manobras são inacreditáveis. Pega um jogo, não, mas aí depois eu te pago um cafezinho, tá tudo bem, não tem problema, mas você pegou um jogo, mas tá... Mas, o Facicani, quando que isso não aconteceu no futebol brasileiro? Os caras dão prisão, aqui no STJD, no Campeonato Brasileiro, eles dão prisão perpétua e depois transformam em duas coisas. Isso é completamente fora da realidade, gente. O prazer e a infelicidade de acompanhar um pedaço da defesa que a gente mostrou no Bom Dia Fox. A linha da defesa foi que não era possível, não foi nem defender o jogador alegando que ele não afrontou o juiz, né? Não, foi que não era possível provar que era ele falando. Não é possível. Essa foi a linha de defesa do Corinthians. Mas se a linha de defesa do Corinthians foi essa, o Corinthians compactua com a pena. Se fosse provado que foi ele que falou, então a pena deveria ter existido. E foi ele que falou. Certo? A linha de defesa, eu entendo. A linha de defesa. A linha de defesa que eu também não usaria. Flavinho, eu usaria o presidente do Corinthians. Eu usaria o que nós dissemos aqui. O presidente não foi o advogado do Corinthians. Um xingamento direcionado. Foi um desabafo. O João Zanfordin, não é isso? E aí ele deu uma entrevista para o Fernando Caetano dizendo também que não, mas isso aí. Por que a imprensa divulga isso aí? Aí ele se atrapalhou, porque na verdade não é a imprensa. Quem divulgou foi o próprio Corinthians. Não, mas é porque o Corinthians vai fazer um DVD, certamente vai ser comercializado ao final. Gente, eu não entendi uma palavra do Zanfordin em 2013, quando ele foi defender a Portuguesa. Até hoje eu não entendi porque a Portuguesa foi usá-lo para defendê-la no tribunal. E ele falou que então o Everton... você tem ranço contra o doutor não é, Zanfordin. gente. Eu então analiso. deixa. Não, você não fala. Pascoal, você não fala. Desculpa, eu tô tentando... Não, tô sendo sério. É porque o Zanfa já foi comentarista. Já foi. Na Cultura, na Bandeirantes. Eu estou há 40 anos nesse tribunal, com um discurso todo inflamado. E aí, na época da Portuguesa, a defesa dele, bem feito para a Portuguesa, tinha mesmo de ser rebaixado, foi que o Everton, com o H, o jogador que entrou, mas poxa vida, mas ele... 10 minutos só... Ele e o Chuchu é a mesma coisa. Essa foi a linha de defesa do Zanfordin. E a Portuguesa CF bem feito, porque se tivesse contratado um advogado que usasse estatuto do torcedor, legislação, constituição, era capaz até de conseguir alguma coisa. Mas contratou um advogado, pediu emprestado um advogado, disse que o jogador era como um Chuchu, que não tinha importância nenhuma.
Bem feito. Comparar o Everton com o Chuchu. Sim, bem feito. Lembra do Chuchu jogando no Flamengo? Agora, eu não entendo, sinceramente. Aí você vê um julgamento desse, É um circo, né? os termos utilizados, a linha da defesa, eram 7, como é que chama os caras que ficam lá? 7 jogadores. Auditores, não é? 7 auditores. Olhando para aquela coisa, cara, é surreal. É surreal. É surreal. Mas enfim, joga. É isso que eu... Não, mas, ô Flávio, a gente tem que partir do princípio de que esse julgamento já seria um absurdo por si só. Sim, claro que Cara, é. um absurdo você julgar um atleta. É por Cara, isso, por isso que o TJD tem tanto problema pra julgar, porque qualquer coisa mandam pra lá. Cara, se fosse uma ofensa dirigida ao árbitro... Me perdoa só uma coisinha, mano. O Flávio disse ontem uma coisa que é pertinente. Não, todos os casos que chegam em todos os tribunais, eles passam... E alguém verifica, isso aqui não tem um mínimo nexo. Pois é, mas eu soube ontem, que é pior então, Pascoal, porque eu falei assim, eu imaginei que algum procurador tinha denunciado o Cleison, né? Cleison. Eu até hoje não sei. Não sei, tá bem. Mas você sabe por que o procurador, o que levou o procurador a oferecer a denúncia? O vídeo que o Olim, quando viu na televisão e viu a repercussão na imprensa, foi lá e entregou para o procurador, precisamos fazer alguma coisa com isso. Não foi uma iniciativa do procurador, do tribunal. Foi o presidente do tribunal que solicitou ao procurador... Foi movido pelo... Sabe, gente, é assim... Olha, mas eu tenho que ler aqui, até porque o nick do cara é espetacular e merece meu respeito. Que é Jason Ed Iron Maiden. Ele fala, se fosse jogador do São Paulo ou de outro clube, certamente seria condenado e não jogaria a final. Vocês acham isso? Não. Isso é mimimi. Nenhum jogador seria condenado por essa manifestação. Não. Não dá pra entender. Tem coisas que podem ser, tem que ter um filtro, tem que passar, pô, isso aqui não adianta, isso aqui é... Mas o filtro o Felipão saiu de campo e falou pro Luiz Flávio, olha, você apitou muito bem o jogo, hein, parabéns. Aí o cara foi lá e botou na súmula, aí, tem que representar contra o Felipão. Gente, tem umas coisas que não dá pra entender no futebol. Tem umas coisas que não dá pra entender. Uma vez eu era dirigente de futebol, uma vez saiu um árbitro de futebol, falei pra ele assim, no jogo do Figueirense, falei, faz um favor pra mim, troca o apito. Ele falou, mas por quê? Porque só apita pra um lado, troca o apito, só vê se ele apita pros dois. O senhor? Você merecia. Você merecia uma punição. Você merecia uma punição. Engraçado. Insinuando a arbitragem. Engraçado. O cara que se autodenomina o Papa do jornalismo esportivo. Eu não pedi nada a meu favor, eu só pedi justiça. Mas diante do que a gente tem acompanhado recentemente, Pascoal, mas diante do que a gente tem acompanhado, não me surpreenderia... Não me surpreenderia absolutamente nada uma pessoa ser julgada justamente por uma frase tão tosca como essas aí, Pascoal. Coisa que acontece dentro de campo. Porque hoje vivemos aí numa situação que está complicado. A ditadura tem voltado. A ditadura está voltando aí. Então qualquer coisa que aconteça é motivo para julgamento, é motivo para pessoas irem atrás das outras. A ditadura não está voltando. Opa, não é? Tá bom. O que tem hoje, como você sempre fala... Repressão. Não, é ditadura repressão, mesmo. é outra coisa. Não é ditadura, ditadura é outra coisa, mano. Olha, o Jason, eu tenho que ler de novo. Eu tenho que ler de novo porque o cara é o Jason Ed Iron Maiden. Mas só tem esse, cara? Não, mas é porque o cara que tem o nick Jason Ed Iron Maiden... Centenas de pessoas, uma centena pelo menos mandando aí, mas o cara que é fã do Iron Maiden... O Iron Maiden pode ficar para outro momento. Não tem, o cara que tem Iron Maiden tem prioridade aqui, não tem, Pipo? Sempre. E ele fala que nesse país é assim, pode xingar o árbitro, insultar a torcida com canto homofóbico, o que é aceitável, e a advertência basta. Mas o canto homofóbico, com o Cássio domingo, quando o São Paulo também que teve lá, a torcida também xingava ele. A própria torcida de São Paulo, com aquele negócio já, vai bater escanteio, bicha! Tiro de meta. Hã? Tiro de meta. Bicha! Aí também. Bicha. Fila, né? Em Portugal é. Aqui, mas tem muita gente revoltada, viu? Com o que exatamente? Para de se com revoltar. essa não, a revolta, o que os caras estão revoltados... Os caras se revoltam até eles estão falando que, calma, não é isso, vocês me cortam. O pessoal está revoltado aqui dizendo que tudo não passou de uma grande encenação. Tá bom, isso é óbvio. já falou. Então, mas os caras têm direito de mandar. Ficar revoltado. Olha aqui, o Moacir Eterno. Daqui a pouco vão querer julgar jogador pelo que ele fala no vestiário. TJD queria aparecer e conseguiu. Foi assunto por alguns dias.
concorda, Pascoal? Ele deveria ter feito julgamento na data marcada e não ter adiado e depois ter voltado atrás. Eu acho que aí é o princípio da bagunça. Não tem julgamento nenhum por causa disso aí, Pascoal. Gente, é uma justificativa. Não tem que fazer nada. Também concordo com você, não tinha que ter nada. Não tem nada. Parece que tem que justificar emprego isso aí pra mim. O pior é que eles não tem salário, não tem salário. Tem que justificar de alguma forma que esses caras têm O Rubens Moraes falou, bem, o Gustavo Henrique estava punido e jogou com uma liminar e meteu gol contra o Coringão. Agora o Cleison é absolvido e gera esta repercussão? É bom explicar isso. Não é liminar, efeito suspensivo. O Luiz Remunian. Estimado Benja, obrigado. Estimado Benja. Sou São Paulino, mas em prol do futebol, fico feliz do Cleison disputar a final. Viva o bom futebol. Vamos ver então, o Flavinho está pedindo aí, o João Zanforlin, o que ele falou? Vamos ouvir o Zanforlin. É legal, o Flavinho pediu, vamos lá. 40 anos na justiça esportiva e a cada dia eu aprendo mais. Vi lições nos votos que foram proferidos hoje. Isso demonstra que esse tribunal é altamente capacitado para julgar processos complexos. Esse era um processo complexo, porque se alguém dos direitos humanos quisesse abrir alguma coisa ou fazer algum movimento, esse seria o caso. Porque um jogador comemorando no vestiário, uma frase que é dita e que eu até hoje continuo sem ter a certeza que foi proferida por ele, fala aquilo, chupa Kraus, não pode ser objeto de tanta manifestação, de tanta matéria jornalística, e eu não gosto e não quero pautar jornalismo nenhum. Não é meu feitio, mas eu pensaria muito em botar para frente uma matéria dessa, porque todos os jogadores estavam comemorando, estavam festejando, e aí de repente, não, mas foi a TV Corinthians. Eu vou explicar. Hoje o departamento de marketing de qualquer time grande, ele vai preparando matérias para depois transformar tudo isso num DVD e esse DVD passa a ser comercializado, com aqueles momentos de exaltação, com aqueles momentos de festa. E como eu entendo bem a imprensa, eu diria o seguinte, o rapaz da TV Corinthians, ele deve ter perguntado, fala alguma coisa. Aí você vê no fim da matéria, que não foi apresentado aqui, que o repórter, o editor pede para o Danilo, fala alguma coisa. Aí o Danilo, na verdade, diz o seguinte, eu avisei, ele canta e tal, que a gente ia se classificar. Isso vai constar do DVD. E se o Corinthians for campeão, esse DVD será, e estou aqui muito convicto de que esse DVD será negociado. De modo que coisa que se passa lá nos vestiários, no túnel, eu acho que não é coisa para ser apreciado por justiça nenhuma. Olha, o Mano comentou aqui comigo que o Jean Fornet agora deu uma aula. Desculpa, Flavinho, isso é um ranço que você tem por causa da história da portuguesa, não foi? Isso é, ele guarda uma mágoa eterna. Você não pode ser assim. E não foi o Zanforlin que rebaixou a portuguesa, né, Flavinho? Convenhamos, ele fez o que dava ali. Já falei que eu tinha de falar. Depois que Flavinho. Depois que esse advogado eu tô falando. Não, mas depois eu estou falando. Quando eu tô falando, não gosto de ninguém resmungando do meu lado. Incomoda, fica um zum. Ele falou muito bem. Falou muito bem. Eu falo, vocês querem bater palma para louco dançar? Batam à vontade. Não, o senhor está chamando o Zanforlin de louco? Não, estou falando genericamente. Se vocês querem bater palma para louco dançar. Não, estou batendo palma nenhuma. Esse episódio de uma lucidez absurda. Esse episódio é surreal. Não foi. Não seja irônico. Não houve lucidez nenhuma ali, gente. Imagina. E esse episódio é um circo de horrores, gente. Nós estamos aqui realmente batendo palma para louco dançar. Entendeu? Bom, mas o que importa, como o Mano fala, o que importa é que o Cleison pro Mano foi absolvido e está... O jogador vai jogar. Vai jogar. O Lipe, salve o tricolor paulista, ele fala Benjamin Bach. Você sabe que Lipe era apelido dele, né? Não, nunca foi. Foi? Não, nunca foi. Isso é o problema que você odiava isso. Nunca foi. Lipe. Nunca foi. Eu odiava, velho. Lipe ele não liga. Lipe ele fica louco da vida. Lipe não. Gente, com esse topete hoje só, você tá a cara do Harry Potter. O Lipe, salve o tricolor paulista, ele fala, o Benjamin Bach, cadê a sua posição sobre o Arana profanar o sagrado, segundo você, hino de São Paulo? Ou você não pensa mais que o hino é tão importante, como você mesmo disse ontem na abertura do programa? Lipe, meu filho, nós discutimos isso ontem.
O Mano falando que ele exagerou. Sim, mas nós falamos que ele exagerou, que ele extrapolou. E ontem mesmo ele pediu desculpa. Está atrasado, Lipe. Nós falamos sim. Falamos sim. O Vitor Libanori. Flavinho, se fosse o Felipe Melo, será que seria absolvido? Piada. Seria. Nesse caso, aí sim, claro que sim. Claro que sim. Nesse caso, a única coisa que eu acho que eu concordo com o advogado do Corinthians é que esse caso não era para ser levado à justiça. Só isso. Não é um caso que deva ocupar o tempo de qualquer pessoa, entendeu? Só isso. Não, isso aqui do Pipinho, não. Vamos mudando um pouco de assunto. O Anderson fala aqui, mano, com Cleison ou sem Cleison, nós vamos ser campeão paulista na Itaquera. Não, mas o Corinthians ele tem... Só sempre fala Itaquerão. Não, Arena Corinthians. Não, mas ele fala São Paulo. Ele fala com Cleison ou sem Cleison, nós vamos ser campeão paulista na Itaquera. São Paulo. Ele é São Paulino. Vai São Paulo. Então, cara, o São Paulo ele tem alguns problemas, ainda mais agora, depois da lesão confirmada mesmo do Pablo, né? Ele vai passar por uma cirurgia, vai ter que remover um cisto aí da região lombar. E isso tem interferido até inclusive nas lesões que ele tem tido, esse desconforto na panturrilha causada por isso também. O São Paulo tem alguns problemas aí, mas o jogo está aberto, sim. Se o Corinthians continuar jogando mal do jeito que tem jogado, o jogo está aberto. O Geraldo Rosa fala, o que importa é que o Cleison vai jogar, o melhor jogador de linha do Timão. É o melhor? É o melhor. É o melhor jogador, tirando o Cássio, que é o goleiro. E ele tem razão. Urso, pra mim, é o melhor jogador de linha. O Cleison tá melhor que o Júnior Urso. O Cleison é o melhor jogador. É o único que puxa contra-ataque, é o único que parte para individualidade. Ele é o único que tem a 1 contra 1. Ele cria possibilidades. Ele é o cara mais criativo em termos de jogadas do Corinthians. Mas o Flavinho não está errado, não. O Júnior Urso, ele mudou o meio de campo do Corinthians. O Urso não viajou para Chapecó. Terceira produção com a entrada do Júnior Urso. Isso é um fato. Ele não viajou para Chapecó, nem o Cássio, nem ele. O Cássio está suspenso, ele tem esse problema aí. Ele quem? O Júnior Urso tem esse problema de lesão muscular. Então, é um outro... Está com desconforto no adutor, né, Pascoal? Está fazendo tratamento médico para ver se consegue se recuperar. No adutor? O Burica. Na coxa? Não, no adutor. O Burica, ele fala aqui, ó, e o avatar dele é parecido com o do Mano. Sormani, diz aí que é por essas e outras que nunca vamos nos igualar ao futebol europeu. Duvido que se fosse na Champions, um jogador mandar o juiz chupar, duvido que ele seria, aí eu vou ler do jeito que ele escreveu, absorvido. Não, também no programa de Dublin, no país de Gales e a filmagem em Londres. E ele meteu o Irã em Dublin. Teria demorado, ele fala, duvido que teria demorado tanto. Não, primeiro que não teria demorado. E segundo que eu acho que um caso desse, também estou de acordo com o Flavinho aí, e o Mano também disse, enfim, nós dissemos ontem que isso não é um caso para levar para o tribunal, gente. O xingamento dele não foi direcionado, foi um desabafo. Se você chegar para o Klaus, se o Cleison acaba o jogo, passa pelo Klaus e vira para ele, chupa, Klaus, assim, dedo em risco, chupa, Klaus, aí é diferente, aí ele tem que ser punido. O cara tá indo em direção ao vestiário, todo mundo comemorando a classificação, não é? Com penalidade, foi uma coisa dramática, no ambiente hostil, porque só tinha torcida do Santos, e jogo de torcida única e tal. E jogou mal pra caramba. Jogaram mal. Aí, quando acaba o jogo, ele se sentiu prejudicado em função de uma atitude do Klaus. Ele falou, chupa, Klaus, classificamos, papapá, chupa todo mundo. Olha, o João Paulo, ele fala... Agora, o Cleison tem que ser inteligente no jogo de domingo. Né? Ele tem que ser inteligente no jogo de domingo. Eu, se fosse ele, antes de começar o jogo, já ia dar uma conversadinha com o Klaus, pedir desculpa. Então, Klaus, se você se sentiu ofendido, desculpa e tal. Entendeu? Já para amaciar o negócio. Porque se você entrar e já dando... Aí o cara já fica meio irritado com você. Claro. Por outro lado, esse jogo vai ser no Itaquerão. Arena Corinthians. Você vai estar lá, Bédia? Esse jogo vai ser lá no Itaquerão? Arena Corinthians. E o Klaus vai apitar... No Itaquerão. Arena Corinthians. Se ele fizer, se tiver algum lance em cima do Cleison, lá no Itaquerão, duvidoso, você acha que ele vai apitar pra quem? Lógico que vai. Imagina. Não é questão, não é isso. A questão é psicológica. Sim, é psicológico. Eu sempre cito a história. Mas peraí, você tá achando que ele vai apitar a favor do Corinthians com medo dele marcar alguma coisa contra o Cleison? É mais fácil ele pensar o contrário. Não. O cara pode estar com raiva. Como não, mas ele vai estar com raiva no ambiente onde tem 45 mil pessoas contra ele. Mas sabe que o Amarílio esteve no ambiente também com 45 mil pessoas contra ele e ele foi embora. Esses caras são profissionais. Não, profissional vocês sabem em que sentido eu disse.
Eu até sempre citei aqui aquele exemplo da Universidade de Oxford ou Cambridge, não lembro, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em que alguns árbitros apitaram um jogo, vendo pela televisão, com um fone com barulho de torcida. 6 meses depois, eles voltaram a apitar esse mesmo jogo sem torcida nenhuma. Eles mudaram completamente mudaram muitas marcações. Então, a presença da torcida interfere. Não estou dizendo que deliberadamente ele vai fazer isso. Interfere. Interfere.